de um site muito importante que chama AIDS.gov, que fala tudo sobre doenças crônicas transmissíveis e poucas pessoas conhecem. Esse vídeo é voltado para os profissionais de saúde e para as pessoas que gostam desse assunto de saúde e querer entender melhor de fontes confiáveis, porque existe mitos, muitas coisas erradas que falam sobre esse assunto, HIV, AIDS, infecções transmissíveis, entre outras coisas, sexualmente transmissíveis, entre outras coisas. Então esse site esclarece muitas coisas, para quem é população geral, para quem é gestor, profissionais de saúde, entre outros, que queiram ter conhecimento sobre isso. Como o site é muito grande, tem muita informação relevante, a gente vai dividir em 5 partes, vai ser 5 vídeos, tá? A gente vai dividir em tópicos e vamos falar desses 5 vídeos em 5 tópicos. O HIV, AIDS, cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil tem HIV ou AIDS, ou seja, 1 a cada 210 pessoas que você conhece pode ter o vírus HIV. 25% das pessoas que têm o vírus HIV não sabem que tem a importância da questão da testagem. E essa doença pode interferir muito na vida da pessoa fisicamente, com outras doenças crônicas, e o tratamento adequado e precoce é muito importante. Então a gente vai falar. Então você vai fazer o quê? Você vai digitar AIDS.gov, vai clicar nesse primeiro link aqui. Aí você vai entrar nesse site. Esse site, a gente vai comentar. Isso aqui são notícias, né? Vale a pena você ver com calma. Mas a gente vai focar muito nessa parte aqui, ó. Informações para o público geral, informações para gestores na área de saúde, para profissionais de saúde. A organização civil organizada, a gente não vai dar muito destaque, vai falar agora bem rapidamente. Que tem poucas coisas que têm interesse maior para as pessoas. Mas seria o quê? Quem quer fazer contratos para quem quer fazer contratos com órgãos públicos, aqui você pode se inteirar melhor. Então, seria editais, licitações, a parte do controle social, que é muito comum nessa parte aqui, que seria contrato público-privado, então você pode vir aqui também. Aqui são organizações não governamentais que atuam aqui, então vale a pena, aqui tem bastante coisa interessante, mas não vai ser o foco desse vídeo, tá? Esse a gente vai falar só agora mesmo. Esses conteúdos aqui a gente vai também fazer um vídeo sobre ele. E o acesso à informação também vamos fazer um vídeo. Então será 5 vídeos, tá? Então vamos começar. Público geral. A gente vai começar aqui, ó, essa parte aqui são infecções sexualmente transmissíveis. Você percebe que não está falando doença, né? Há pouco tempo, há uns 3 anos pelo menos, já está em consenso, né? Que não vai usar muito mais o termo DST, que seria o que? A pessoa já está com a doença e está visível para o sintoma, mas a pessoa pode ter infecção e já está podendo transmitir para as pessoas. Então, você está usando o termo infecção sexualmente transmissível, porque tem muitas pessoas, e dependendo de doença, de ser homem ou ser mulher, pode ter sintomas ou não em uma grande parte das pessoas. Então, por isso está falando de infecções sexualmente transmissíveis. Aqui vai explicar melhor sobre isso. Então, você consegue ver aqui, você já vê aqui, ó, sintomas das ISTs e como é a prevenção. Então, vamos lá, segundo aqui. Aqui é uma visão geral de sintomas. Para você que é população geral, que quer saber dúvidas sobre quais são os sintomas, aqui dá uma explicação que fala como os sintomas podem ser interpretados como corrimentos, como feridas, como verrugas, algumas terminologias, por exemplo, a doença inflamatória pélvica, você pode ver aqui também, se você quiser tirar dúvida. Aqui, por exemplo, vamos pegar esse termo aqui que é muito comum, corrimento. Aparece no pênis, vagina ou ânus. Pode ser esbranquiçado, desviado ou amanhado, dependendo da IST. Podem ter cheiro forte ou causar coceira, provocam dor ao urinar durante a relação sexual e por aí vai, né? Então, assim, se você quer saber sintomas e se você tiver com algum sintoma e você quiser tirar dúvida aqui, você pode ver-nos aqui, de forma geral. Uma outra coisa aqui é a vigilância epidemiológica das ISTs. Aí fala aqui, dá uma orientação para você, tá? Sobre a questão de notificação.
mas para a população geral tem importância de conhecer, mas não tanto de conhecer profundamente, tá? Então a gente vai aqui diagnóstico das ISTs. E como faz o diagnóstico, né? Que está mostrando quais são os exames. Por exemplo, no caso de algumas doenças, você pode fazer diagnóstico facilmente com a gota de sangue, como o caso do HIV, da sífilis, da hepatite B, hepatite C. No caso de outras doenças, você pode fazer exame com coleta de sangue, exames sorológicos. Em algumas doenças contêm os sinais e sintomas, você pode fazer abordagem sindômica, né, ou clínica, que seria feito pelo médico, e a abordagem sindômica poderia ser por profissional da saúde, como enfermeiro. Você avaliar os sintomas e fazer o tratamento. Então, assim, o diagnóstico delas pode ser por essas, como a gente falou, por exames laboratoriais, por diagnóstico clínico do médico, ou por abordagem sindômica, que vai explicar mais profundamente para você entender. Inclusive, aproveitando falando isso, esses profissionais da saúde ou pessoas que têm interesse sobre o sistema pode fazer, entrar nesse site aqui, Telelab, que tem 15 cursos que você pode fazer, como diagnóstico de tuberculose, HIV, sífilis, os testes rápidos, né? Teste de fluido oral, e você, além de fazer esses cursos, qualquer pessoa pode fazer, você recebe um certificado no final do curso, tá bom? Você faz uma avaliação com 10 questões, se você tirar 7 ou mais, você recebe o certificado. Aí tem certificado de 15 horas, de 20 horas, de 4 horas, depende do curso. São todos cursos. Tem vídeo aulas, tá? E ainda vídeo aulas, você tem bastante imagem, passo a passo. Então, assim, é bem completo as aulas. Vale a pena fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Como é a prevenção das ISTs para a população geral? Aí fala como que funciona, né? O uso da camisinha, entre outras coisas que você pode fazer aqui, tá? Aí também a gente fala do uso da camisinha, que é o principal, que é a questão de testagem dos bacilos, é importante, a questão de você fazer uma coisa que a gente chama prevenção combinada, tá? É o uso de camisinha masculina e feminina após ações de prevenção, de tratamento. Então, existe, assim, várias formas de você fazer a prevenção das ISTs. Mas a principal mesmo seria o uso de camisinha em todas as relações sexuais e fazer questão de testagem dos seus parceiros sexuais antes da relação sexual, é claro, né? Para você saber. Então, assim, é importante para você dar uma olhada aqui, mas basicamente é isso que fala nesse tópico. Outra coisa importante, por que alertar as parcerias sexuais, o controle de infecções? Não ocorre somente com o tratamento que quem busca ajuda no serviço. Para interromper a transmissão dessas infecções e evitar a reinfecção, é fundamental que as parcerias também sejam testadas e tratadas. Isso é uma dúvida muito comum da população. Eu sou enfermeiro, eu atendo na assistência, na ponta, na UPA, atenção primária, entre outros, UBS, por aí vai. Já trabalhei num centro específico de aconselhamento e testagem de pessoas. As pessoas ainda têm muita dificuldade de entender isso. A questão de você parecer alguma ferida, algum corrimento, algum sintoma no seu órgão genital, a questão da pessoa muitas vezes procura o tratamento, quando procura, que uma grande parte ainda não procura, e se trata e não trata para ser. E a pessoa, não, apesar do significado doença sexualmente transmissível parecer bem claro, as pessoas ainda têm essa dúvida, é muito comum. Ela precisa entender que ela tratando não quer dizer que o parceiro não vai mais transmitir para ela. As infecções bacterianas e as virais, você faz tratamento somente porque é a infecção que você adquiriu naquele momento. Isso não garante imunidade, porque é medicamento, né? Não garante imunidade para você não se reinfectar de novo. E todas essas doenças que a gente chama IST, infecção sexualmente transmissível, você pode pegar mais de uma vez. Então, se você não trata o parceiro ou a parceira ou os parceiros, você vai se adquirir novamente, entendeu? E você pode, se você ficar se reinfectando, você pode ter infecções com bactérias ou vírus mais resistentes, com maior dificuldade de tratamento. Ou seja, você toma a medicação, melhora os sintomas, mas ainda você continua contaminado. Então, assim, é importante você tratar o seu parceiro. A gente sabe que não é fácil a pessoa chegar perto de uma outra pessoa e falar que está com sintoma e foi diagnosticado com uma infecção sexualmente transmissível, né, uma doença no caso, como foi feito o diagnóstico,
e é conversar com essa pessoa. Realmente é muito difícil, mas é necessário, porque você não falando isso com a parceria, porque assim, as pessoas têm muita dificuldade em falar com outro parceiro, porque associam que quando eu falo isso, quer dizer que eu estou acusando que a pessoa me traiu, ou teve outras parceiras, tem muitos parceiros sexuais, entre outras coisas. Realmente, não é um tema muito fácil de ser discutido. Mas é importante vocês também entender que não é porque que a pessoa, você só tem que a pessoa e você conheceu por sintoma, quer dizer que a pessoa te traiu. Isso não é uma verdade. Tem infecções sexualmente transmissíveis, no caso de doenças, que você pode adquirir há anos atrás, com uma outra relação há muito tempo atrás, e o seu sistema imunológico estava bom, estava conseguindo controlar e você não tinha sintoma. E agora, por algum motivo, alguma coisa aconteceu, abaixou sua imunidade, diminuiu a barreira genital, entre outras coisas, você começou a ter o sistema imunológico mais fraco, aí apareceu sintomas. Então, assim, é possível sim uma pessoa adquirir um vírus ou uma bactéria muitos anos atrás, principalmente vírus, como é o caso do HPV, ou mesmo bactérias, e pelo sistema imunológico estar conseguindo equilibrar, você não tem o sintoma. É por isso mesmo que mudou o termo de DST para IST, porque você pode ter uma infecção sem sintomas, ou sintomas muito leves que você não consegue identificar, porque assim, você reconhecer o sintoma, depois você sair de IST para DST, é necessário que você identifique os sintomas ou sinais, que talvez você pode não perceber antes, começou a perceber agora, você já tinha antes. Então, assim, é muito importante você conversar com os parceiros, tentar explicar. Isso não é fácil, mas você pode, a partir do momento que você identificou, tentar conversar com o profissional de saúde que te atendeu, principalmente no caso médico ou enfermeiros, realmente no caso da atenção básica, de você tentar negociar, conversar com esse outro parceiro. Apesar dos profissionais são orientados para a questão de estar dando essa orientação que eu estou te dando, muitas vezes pelo movimento, algumas situações, até para a relação paciente-profissional, não se estabelece esse diálogo. Mas você que está vendo esse vídeo, você pode muito bem pedir para esse profissional te ajudar a explicar, que muitas vezes você realmente não consegue explicar o que está acontecendo, como você vai abordar. Você pode talvez pedir na consulta que você fez o diagnóstico, se esse profissional não podia ajudar você a revelar esse diagnóstico, explicar para o seu parceiro ou parceira, para ele também se tratar. Então é só você conversar com o profissional que está te atendendo e vocês conseguem estabelecer. Isso é totalmente permitido, não tem problema de você pedir para o profissional de saúde que te deu o diagnóstico, te auxiliar, você conversar com o seu parceiro sexual para você falar com ele a questão da testagem, tá bom? Então, isso é uma coisa importante que poucas pessoas sabem. Então, assim, esse é um alerta muito importante. É, é, é muito importante você conversar com seu parceiro e tentar ver, e tratar, porque muitas vezes pode ser que ele adquiriu há muitos anos e nunca teve sintoma. Uma dúvida que é muito comum, que eu já escutei muito. Mas principalmente algumas mulheres falam isso. Mas ele nunca apareceu nada no órgão genital, no pênis, no caso. E eu apareci, então como que eu vou falar que eu posso ter transmitido para ele ou ele pode ter me transmitido? A gente tem que entender que as doenças sexualmente transmissíveis entre homens e mulheres têm sintomas e sinais diferentes, pode ter em muitas delas, e muitas vezes pode o homem ter sintoma e a mulher não ter sintoma e o contrário também. Isso não quer dizer que a pessoa não está infectada, entendeu? Então, se aparecer o sintoma, é uma certeza que a pessoa está com a doença. Mas não ter o sintoma não quer dizer que a pessoa não tem, entendeu? Então, assim, não, porque muitas vezes a pessoa a pessoa que chega e procura atendimento e está com sintoma, ou seja, a DST, quer tentar achar responsáveis. E muitas vezes não tem como definir porque uma pessoa tem sintoma e a outra não tem sintoma, que uma transmitir para a outra, entendeu? E é uma visão muito importante que as pessoas têm que ter, tanto homens como mulheres. Então, assim, você ter o sintoma e a outra não ter, não quer dizer que a outra pessoa não tenha a doença e te passou. Então, assim, quando uma pessoa que tem uma parceria fixa, ou eventuais que for, parece com uma DST, ou seja, uma doença sexualmente transmissível, não é momento de querer saber quem que transmitiu para quem. O mais importante é o tratamento dos dois.
Entendeu? Sobre a questão de transmissão e traição, aí você vai ver isso em outro momento. Mas do ponto de vista de transmissão, é importante, um dever seu de comunicar a outra pessoa, que talvez a outra pessoa nem saiba que está contaminada, tá bom? A questão de quem pegou e quem passou, a gente pode ver em outro contexto. O contexto aqui é de saúde. É importante que o parceiro seja tratado para ele não transmitir, ou no caso você pode ter os sintomas leves e de uma hora para outra a parceria sua tem uns sintomas graves, porque nem todos. A doença sexualmente transmissível pode se complicar sim. Tem homens que podem ficar estéril. Não é só aparecer uma verruga ou só aparecer corrimento. Tem homens que, por exemplo, a gonorreia, entre outros, corrimentos uretrais, pode, na maioria das vezes, tem manifestações simples, mas pode ter complicações por muito tempo sem tratamento, como um homem ficar estéril, como uma mulher ficar estéril, infecções generalizadas. Então, é importante o tratamento dos dois, tá? Aí aqui a gente vai para cada doença, ó, o campo mole. Pode ver aqui, ó, o que qual que é a bactéria que provoca a doença, a forma de contágio, tá? A relação sexual sem camisinha, você pode se contaminar. Os sinais e sintomas, por exemplo, a gente, profissional de saúde, pela questão do sintoma e dos sinais, a gente faz o diagnóstico diferenciais. Tem muitas doenças que têm sinais e sintomas parecidos, então é importante isso para a gente. Muita gente pergunta para vocês, não é para querer investigar muita coisa, é porque é importante para tentar diferenciar. Muitas vezes informações pequenas fazem a diferença toda para o diagnóstico, tá? Principalmente quando o profissional está trabalhando com abordagem sindrômica, né? Ou seja, fazer o diagnóstico a partir de sinais e sintomas. Então, por exemplo, você pode ter feridas múltiplas e dolorosas do tamanho pequeno, ou presença de pus que aparece com frequência em órgãos genitais, como você está vendo aqui. Pode aparecer um nódulo, né, que é um caroço com íngua na virilha, né? E o diagnóstico aqui, como você pode ver, e tem a questão do tratamento. Aqui a gente não vai falar de tratamento, tá bom? Até para evitar autotratamento. Uma outra doença também, que seria a gonorreia ou infecção por clamídia. O que seria isso aqui para vocês, população geral? Seria o quê? Corrimento uretral, ou seja, sai um líquido que pode ter vários formatos, com cheiro, sem cheiro, que sai da uretra, onde você faz xixi, do homem ou da mulher, entendeu? A gente está falando aqui dos órgãos genitais, mas você pode ter gonorreia, infecção na boca, no ânus, tá? Onde você teve relação sexual com alguém contaminado. Então aqui tem as bactérias, né, que provocam isso. E aqui, por que tem essas duas? Dois corrimentos totalmente diferentes, tá? A gonorreia é um tipo de corrimento, né, um líquido que sai, e a infecção por clamídia é outro, tá? Então, assim, eu não vou entrar em detalhes da diferença, mas é só para você entender que pode ter de duas formas ou mais, né, corrimento. Então é importante você saber isso. Então, se você quiser ler, você pode ler aqui. As formas de contágio é a relação sexual sem camisinha com a pessoa que você não sabe a condição dela, se ela tem a doença ou não. Aqui fala sobre sinais e sintomas, que eu acabei de falar. Por exemplo, a dor ao urinar ou baixo ventre, né, no pé da barriga, corrimento amarelo ou claro. Esse aqui já diferencia essas duas possibilidades aqui, tá bom? Fora da época da menstruação, no caso das mulheres, do sangramento durante a relação sexual. Por que isso? Que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Porque como é infecção, tem um processo inflamatório, então a pele fica mais frágil, então tem maior possibilidade de, quando contato pele com pele, ter sangramento. É por isso, tá bom? A maioria das mulheres infectadas não apresentam sinais e sintomas, como a gente falou anteriormente. Algumas doenças é mais comum sinais e sintomas em mulheres do que em homens e vice-versa. Por exemplo, no homem é mais fácil, porque pela questão do órgão ser externo, né, facilmente visível ao olho, que é o pênis, é mais fácil identificar um corrimento na uretra masculina, ou amarelada, ou, no caso, clara, tá? Então, assim, a questão de ser homem ou mulher interfere na questão de aparecer sintomas ou não. Isso é um critério importante. Como a gente vê, como o órgão genital da uretra feminina é interno e é difícil de visualizar, então é mais difícil fazer o diagnóstico, tá? Os homens podem apresentar dor e esquentamento ao urinar, podendo haver corrimento ou pus, além de dor nos testículos, né? No caso da gonorreia, da clamídia, que é o corrimento, para ficar mais claro.
Diagnóstico pode ser por abordagem sindrômica ou exame específico feito pelo médico, diagnóstico pelo médico, tá? Uma coisa importante, a gente falou, importante tratar o parceiro sexual. Não adianta você tratar e não tratar o parceiro, porque se você pegou dele, ele vai também estar contaminado. Com sintoma ou não, ele vai estar com a bactéria ou vírus. Essas duas que a gente está comentando agora, a contaminação é muito grande. A transmissibilidade é muito grande. Então, se você tem propriedade do seu parceiro ou parceira ter é muito grande. Então, é importante que ele trate, tá? Mesmo não apresentando sintomas. Então, isso é importante. Aqui está até reforçando isso. Mesmo que no caso da gonorreia, que é corrimento letal, mesmo que seu parceiro não tenha sintomas, é importante que ele trate, tá? Aí fala da conjuntivite neonatal, da questão da possibilidade do parto normal, né? E a mulher fazer um parto normal, se tiver com a gonorreia, ela pode transmitir para o bebê, isso pode interferir na questão dos olhos, né? E fazer uma doença grave, uma conjuntivite grave com essas bactérias, tá? Então é importante o tratamento, se a mulher estiver grávida, né? E ter um bebê. O HPV, que é o condioma culminado, que seria as verrugas genitais, tá? Aí a gente vê aqui as verrugas genitais seriam verrugas na boca, no ânus e no órgão genital, ou seja, no pênis e na vagina. Então, o sexo oral transmite, como todas que eu vou falar agora, mesmo que eu não fale assim, um tópico, todas doenças sexualmente transmissíveis, qualquer órgão que tenha contato com o órgão genital contaminado pode se contaminar. Os mais comuns seriam a boca, o ânus e a vagina e o pênis. Então, assim, é doença sexualmente transmissível. Aqui vai falar, vai dar mais informações, que eu falei, mas é basicamente isso, né? O vírus entra dentro da pele e essa é uma característica muito comum, que gera muita resistência da pessoa comunicar o parceiro sexual. O HPV, porque é uma verruga e aqui é importante deixar bem claro, novamente aquilo que eu tinha falado antes, tem pessoas que podem se infectar, por isso a gente usa mais o termo infecção sexualmente transmissível, há muitos anos atrás, e agora, por algum motivo de imunidade, alguma coisa relacionada, que a pessoa, o vírus começa a se multiplicar nessa pele e começa a aparecer o sintoma verruga. Então, se a verruga aparecer hoje, não quer dizer que você foi contaminada recentemente. Você pode ter sido contaminada há muito tempo atrás, em outras relações sexuais, e agora, por algum motivo, geralmente imunológico, você vai apresentar os sintomas. E pode ter, muitas vezes, a pessoa ter um sintoma muito pequeno, muito discreto, o crescimento do vírus, que seria a verruga, muito pequeno, você não consegue observar, e por algum motivo começou a crescer, aí ficou mais visível, entendeu? Então, assim, você aparecer com verruga não quer dizer que você foi contaminado nessa relação. Você pode ter sido contaminado há muitos anos atrás, ou meses atrás. Então, assim, novamente falando isso para deixar bem claro, a gente está falando do ponto de vista de saúde pública e sua saúde. A questões de parceria de traição a gente não vai abordar nesse vídeo, tá bom? Então é a questão de alertar a questão do tratamento para você e para o seu parceiro sexual. Aqui fala os sintomas, mas basicamente seria essa questão de aparecer verrugas, que pode ser uma ou várias verrugas, ou muito próximas ou não. Aí tem uns nomes comuns que vocês talvez conheçam. Como eu falei, todos os órgãos genitais, crista de Gall, figueira, cavalo de crista, são nomes que as pessoas conhecem mais comumente. Mas lembrando, a maioria das pessoas pode ter o vírus HPV, está assintomático, ou seja, não ter sintoma, e só aparecer muitos anos depois, ou nunca apareceu sintomas. Existem muitas coisas que são importantes para aparecer ou não sintoma. No caso do HPV, diferente das outras doenças que eu falei anteriormente, existe hoje em dia a vacina para os adolescentes. Existe a vacina HPV para as meninas e para os meninos. Aí você procure. A gente não vai falar qual a idade, no caso dessa criança e adolescente, porque pode mudar de ano para ano. Eu não sei que ano que você vai ver esse vídeo. Então, assim, mas a vacina com certeza não vai sair, porque assim, tem vários estudos comprovando a importância dessa vacina para evitar câncer no futuro. Então, assim, essa vacina não vai sair do Brasil, com certeza. Então, assim, se você quer saber se tem uma criança e um adolescente, se precisa tomar vacina ou não para o HPV,
é só você procurar a unidade básica de saúde perto da sua casa e conversar com um profissional da saúde, geralmente da enfermagem ou médico, que vai te esclarecer se o seu filho vai ou não precisar tomar vacina, tá bom? Então, assim, tem a vacina que evita, e a vacina é muito eficaz, tanto para evitar aparecer os sintomas, como para evitar que as pessoas tenham o câncer, porque esse vírus HPV ele pode provocar câncer, que seria o câncer do colo do útero, uma coisa que não é muito abordada na mídia, que seria o câncer no pênis do homem. O homem também pode ter câncer no pênis. Aí está associado muito a esse vírus HPV a falta de higiene adequada do pênis. Mas, independente disso, pode o homem ter câncer de pênis. E o vírus que provoca é esse também, o HPV. Tá? E a vacina tem há poucos anos. Então, com certeza, se você tem mais de 20 anos, você não tomou a vacina. Tá? A vacina é recente. E uma coisa que eu vou reforçar, o que estou falando que está escrito aqui, que é importante. A primeira manifestação de infecção pelo HPV surge aproximadamente entre 2 e 8 meses, mas pode demorar até 20 anos para aparecer algum sinal de infecção, ou nunca aparecer, tá? Então, assim, é importante você entender isso. Manifestações costumam ser mais comuns em gestantes e pessoas com imunidade baixa. Que, na verdade, a gestante também tem uma diminuição da imunidade, tá bom? Aí qualquer pessoa que tem algum fator que abaixe a imunidade, isso, se a pessoa tiver o vírus do HPV, isso favorece o aparecimento das verrugas, tá bom? Aí tem as lesões clínicas, ou seja, são aquelas lesões que você está vendo, e as lesões subclínicas, tá? Que não é visível a olho nu, mas aí depende da avaliação do médico, questão de exames laboratoriais e outros exames. A gente não vai entrar nesse detalhe. Aqui fala da prevenção. Hoje, em 2021, é isso aqui, mas pode mudar futuramente. A vacinar contra HPV é a medida mais eficaz para prevenir contra a infecção. A vacina está distribuída pelo SUS gratuitamente. Então, aqui, hoje, 2021, ainda está de 9 a 14 anos para meninas e de 11 a 14 anos para meninos. E pessoas que vivem com HIV na faixa etária de 9 a 26 anos. E pessoas transplantadas. Por quê? Todas essas duas condições favorecem a imunidade baixa. Nossas pessoas estão mais suscetíveis, se teve contato com o vírus aparecer sintomas, e os sintomas fiquem graves, como principalmente câncer. Tá? Esse vírus HPV pode provocar muito câncer. Pessoas com imunidade baixa. Aí tem outros aqui para os tipos de vacinas, né, que é disponível. A gente não vai entrar em detalhe, depois você pode ler com calma. A melhor estratégia realmente é o uso de camisinha masculina ou feminina. Uma coisa importante que seria a questão da parceria sexual, novamente reforçando a importância da parceria sexual ser testada, avaliada por profissional de saúde. O diagnóstico, já fui falado assim, o tratamento, tá? Importante para as mulheres gestantes. Se ela estiver com HPV e tiver parto normal, pode ser passado para o bebê durante o parto, tá bom? Por isso que é importante fazer o pré-natal com o médico, o ginecologista ou o médico que está atendendo vai avaliar todas essas condições. Uma outra coisa seria a doença. E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos e colegas e conhecidos que possam se interessar pelo tema. E não se esqueça de ir aqui na descrição. Não se esqueça de ir aqui na descrição, porque aqui a gente tem indicações de livros, e-books, cursos e produtos na área de saúde, educação, marketing digital que você pode se interessar. E aqui a gente também tem... Aqui você tem a possibilidade de ser nosso afiliado com 40% de comissão. A gente dá suporte e estrutura para você poder divulgar o nosso produto e suporte também. Então, assim, não esqueça de ir na descrição, até porque na descrição a gente também tem links de vídeos relacionados a esse vídeo que você acabou de assistir, links de playlists e outros, tá? Então, assim, você no próximo vídeo e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Obrigado.